Olá, alunos do sexto ano do ensino fundamental. Bem-vindo à nossa aula de ensino religioso. Eu sou o professor Renato Souza, do componente curricular Ensino Religioso, e agora vamos ver o que vamos estudar nesta aula. Aula número 6, objeto de conhecimento. Ensinamentos da tradição escrita nas diferentes matrizes religiosas, africanas, orientais, ocidentais, indígenas brasileiras e amazônicas. Detalhamento: o amor, a justiça, a liberdade, a verdade, a solidariedade, a sabedoria e outros. Então agora você se prepara, se concentra, organiza o seu material e presta atenção porque a nossa aula vai começar. Olá, alunos do sexto ano do ensino fundamental. Espero que estejam todos prontos e atentos para mais uma aula de ensino religioso. Hoje nós vamos ver como alguns grupos de religiões trabalham os valores e os princípios éticos e morais, como o amor, a solidariedade, a caridade, a vivência familiar, a vivência comunitária. Nós vamos dar ênfase nesta aula sobre as religiões de matriz africana e de matriz indígena, que são dois grupos muito amplos de religiões, mas que se conectam em muitos aspectos, principalmente na vivência desses valores, desses princípios éticos, morais, comunitários. Vamos lá? Então vamos iniciando aqui, vamos ver a tradição oral das religiões de matriz africana e indígena. Esses dois conjuntos de religiões são característicos da religiosidade brasileira, possuem uma importante mensagem, apesar de configurarem religiões de tradição oral. Olha que importante, nós estamos trabalhando aqui dois grupos de religiões que configuram a base da religiosidade brasileira, ou a matriz religiosa brasileira. A oralidade, ela não empobrece a transmissão da mensagem religiosa, de forma alguma, pelo fato de uma religião ser de tradição oral, a transmissão de sua mensagem religiosa, de seus ensinamentos, de sua doutrina, de seus costumes, não é empobrecida, mas ao contrário, a enriquece, por meio de alguns elementos que vamos conhecer nesta aula. Então, a oralidade de forma nenhuma é uma limitação, é um enfraquecimento, mas é um enriquecimento. Então, essas religiões não deixam nada a desejar aquelas religiões que possuem livros sagrados. Vamos lá, vamos começar pelas religiões de matriz africana. Religiões de matriz africana ou religiões afro-brasileiras. Esse grupo de religiões pode ser conhecido por esses dois nomes. São religiões que possuem elementos religiosos trazidos da África no período da escravidão. Ou seja, essas religiões de matriz africana, seus elementos religiosos, suas crenças, seus cultos, seus símbolos, suas práticas, seus rituais, foram trazidos da África pelos africanos escravizados pelos europeus. Então eles trazem consigo, aqueles escravos trazem consigo elementos de suas religiões nativas lá do continente africano. Esses elementos se misturaram a elementos das religiões cristã, no caso do catolicismo, e de matriz indígena, que é o que nós vamos estudar depois. Então, esses elementos nativos da África, que vêm com os nativos africanos escravizados para o Brasil, ele acaba se misturando ali com elementos próprios do catolicismo, como, por exemplo, o culto aos santos, as imagens, a simbologia dos santos, e alguns elementos também das religiões de matriz indígena, como, por exemplo, o conhecimento de ervas,
conhecimento e o uso de ervas em formas de chás, de fumos, né? E acaba ali formando, caracterizando essas religiões de matriz africana, porque na matriz, na origem dessas religiões estão os elementos africanos, mas ao mesmo tempo afro-brasileiras, porque tem elementos típicos da cultura da sociedade brasileira. Vamos continuar a conhecer essas religiões. Essas religiões cultuam os orixás, as divindades africanas, os caboclos e os encantados, né? São entidades espirituais que permeiam essas religiões. Os orixás, eles são os deuses africanos, os deuses cultuados no continente africano, fazendo uma observação aqui, que foram no português erroneamente traduzidos para santos, como se fossem os santos católicos. Não, os orixás são os deuses. Os caboclos e os encantados, que são outras entidades espirituais também cultuadas nessas religiões. São exemplos dessas religiões: o candomblé, umbanda, tambor de mina e jurema sagrada. São os 4 maiores grupos, né? São as 4 maiores religiões de matriz africana, maiores em questão numérica, que nós temos no Brasil. Vamos lá, ainda tem mais coisa para a gente conhecer dessas religiões. Vamos ver quais os valores que essas religiões ensinam aos seus adeptos. Como toda tradição religiosa, as religiões de matriz africana também são transmissoras de valores e princípios para os seus adeptos. Vejamos agora como se dá e quais são os principais valores que elas defendem e ensinam. Vamos ver quais são esses valores, o que elas ensinam, o que elas defendem. O primeiro valor transmitido e aprendido nas comunidades de matriz africana se dá por meio da família. Olha aí, a família é um valor fundamental para todas as religiões, inclusive para as religiões de matriz africana. Só chamando a atenção, olha essa imagem ao lado na cartela, aluno. São os orixás, são alguns dos orixás cultuados no Brasil, né? Bem no centro está Oxalá, que é o orixá ancestral, né? O mais velho, o ancião, respeitado inclusive pelos outros deuses africanos. Continuando, para algumas dessas tradições, no meio religioso, a pessoa tem 2 famílias. A família de sangue ou de criação, a família como nós conhecemos socialmente, e a família de santo, que nasce no âmbito religioso, no contexto da comunidade religiosa. Ela vai ter o pai ou a mãe de santo e os seus irmãos, seus tios de santo, seus primos de santo. Então, uma família é a biológica, a social, a outra é a espiritual, a religiosa. Ambas as famílias precisam ser respeitadas, precisam ser reverenciadas como um grande dom na vida da pessoa que pratica essa religião. Vamos ver mais profundamente essas famílias nas religiões de matriz africana. A primeira é a família como conhecemos, é aquela que eu falei, a família de sangue, a família como a sociedade entende uma família. A segunda é a família que se forma ao longo da caminhada religiosa na comunidade de fé. Forma-se uma família com outros irmãos e irmãs de fé, cujo vínculo se dá pela fé e a partir dos líderes da comunidade, o pai e a mãe de santo, né? Que em Yorubá se diz o Babalorixá e a Yalorixá. Então vamos ver um pouco mais dessas famílias. Aqui ao meu lado nós vamos conhecendo um pouco mais. É no contexto familiar, seja a família de casa, seja a família de santo, que se educa os membros nos valores como, vamos lá, aqui do meu lado vai aos poucos aparecendo uma relação. O amor e o respeito ao próximo. É no ambiente familiar que o adepto dessa religião entende que ele tem que respeitar o próximo, seja igual ou seja diferente a ele. Vamos ver a próxima. O respeito aos mais velhos.
É interessante, as religiões de matriz africana, elas são religiões de tradição oral. Então, todo o conhecimento, toda a sabedoria, todos os ensinamentos, a mitologia, as crenças, os costumes, elas residem na memória e no conhecimento dos mais velhos, dos anciãos que pertencem à comunidade religiosa. Então, esses anciãos, eles são extremamente respeitados e reverenciados. O que a nossa sociedade ocidental não religiosa precisou transformar em lei, né? A lei que protege a pessoa idosa, já é um costume, já é um hábito nessas religiões. Nem se discute isso. O respeito aos mais velhos é sagrado. Vamos lá. A caridade e a solidariedade. Nessas comunidades se forma uma grande rede de ajuda aos mais necessitados, seja os necessitados de dentro da comunidade, os irmãos e irmãs de fé, seja os que estão fora da comunidade que pedem ajuda. Então, se procura ajudar o próximo, se procura praticar esses valores da caridade e da solidariedade, seja quem for, sendo ou não um membro da comunidade religiosa. Vamos ver o próximo. A honestidade. A honestidade, a retidão de vida, né? A ética, a falar sempre a verdade, né? A integridade, são valores extremamente apreciados nessas religiões. Nós ainda temos outros valores. Vamos lá, continuando essa relação. O estudo e a liberdade com responsabilidade. Muito importante isso. Aí nós temos 3 valores extremamente unidos. Estudar a própria religião, seus próprios costumes, os próprios valores, a história, a vida dos orixás, como eles influenciam na vida do membro da religião, mas também o estudo, como nós conhecemos, o estudo escolar, acadêmico. A liberdade, essas pessoas são livres, mas são livres para agir com responsabilidade, respondendo de forma positiva, de forma satisfatória, de forma honrada pelos seus atos, por tudo aquilo que fazem e que escolhem. Olha que interessante. Aí acho que nós temos mais um, se eu não me engano. O respeito à natureza e ao meio ambiente. Olha que interessante. Os orixás, eles se manifestam na força da natureza, nos elementos da natureza, no fogo, no ferro, na água, no solo, na pedra, nas florestas, nas matas, nos caminhos, né, que se abrem, nas trilhas que se abrem na floresta. Então, por isso que os adeptos dessa religião, eles têm uma relação profunda com a natureza e com seus elementos. Essas religiões reverenciam o meio ambiente, porque é por meio da natureza que os seus deuses se manifestam e falam com eles. Né? Não é tanto no altar, ou sim, ali no ambiente religioso, sim, mas também ao longo da vida, ao passar dos dias, é nos elementos da natureza que esses deuses vão se manifestar com os adeptos dessa religião. Dentre outros valores e princípios. Ok? Um outro elemento importante nessas religiões é o local de culto, o local onde a comunidade, as famílias de santos se reúnem para praticar a sua fé, para praticar os seus rituais. Então vamos ver agora o papel do local da comunidade e do local de culto para as religiões de matriz africana. Nós temos aí na foto que ilustra a nossa cartela o interior de um terreiro, de um local sagrado, de um templo, de um santuário dessas religiões. Claro, não tem, tá só a foto aí, não há pessoas, para que a gente possa ter uma ideia de como são. Pode variar de acordo com a religião em si, a linhagem, o segmento daquela religião, pode haver uma variação na disposição do local. Nos terreiros, casas de santo ou ileis, por meio da figura do pai ou da mãe de santo, esses valores são reforçados e aplicados. Ou seja,
é no local de culto dessas religiões que esses valores aprendidos em família são reforçados, são aplicados, são tornados sagrados. E há uma insistência para que essas pessoas vivam esses valores. Há casos em que o pai ou a mãe de santo tem verdadeira autoridade sobre a pessoa e sobre toda uma família. Olha aí o papel do líder religioso. O pai ou a mãe de santo tem uma verdadeira autoridade sobre a pessoa, para que a pessoa vivencie esses valores, seja fiel a esses valores, né? É tão importante isso, quando a liderança religiosa se torna de fato transmissora e guardiã da essência desses valores, da prática e da essência desses valores, da vivência desses valores. A liderança religiosa precisa ser esse parâmetro, precisa ser essa referência na vida de uma pessoa que pratica, seja lá qual religião for. Em toda religião, a liderança religiosa precisa ser esse guardião, essa referência de valores e de costumes. Vamos continuar nossa aula? Vamos lá. Vamos ver aí agora as religiões de matriz indígena ou simplesmente religiões indígenas. Podem ser conhecidas por esses dois nomes. Trata-se aqui de um conjunto formado pelas religiões das etnias indígenas presentes no Brasil. Cada etnia ou povo indígena tem sua própria religião, podendo ou não compartilhar elementos religiosos com outras etnias. Olha que interessante, cada etnia, cada povo indígena, isso aqui é muito importante a gente saber, cada povo indígena, ou seja, cada etnia, tem a sua própria religião, tem a sua própria cosmovisão, sua própria mitologia, seus próprios deuses, seus próprios espíritos ancestrais. Às vezes, elas podem compartilhar alguns elementos, como os mitos, como a crença em um espírito ou outro, como alguma indumentária, né? Mas elas têm suas próprias religiões, ok? Vamos ver aí a próxima cartela. Próxima cartela, ela nos traz exemplos, né, dessas religiões. Vamos ver aqui antes, um pouquinho antes. Essas religiões cultuam os ancestrais, que são os seus deuses e espíritos superiores, né? São os primórdios daquela etnia, daquele povo. Eles estão nesses seres espirituais, os seus ancestrais, os seus deuses, grandes espíritos, né, que guiam a vida do povo, que se manifestam ao povo, sobretudo por meio do pajé ou do xamã, que fala com aquele povo, com aqueles indígenas, por meio de suas lideranças religiosas, como também por meio dos elementos da natureza. São exemplos dessas religiões: a religião do povo tucano, a religião do povo macuxi, a religião do povo guajajara. Poderíamos, para cada uma das mais de 200 etnias indígenas presentes no Brasil, poderíamos citar mais de 200 religiões diferentes. Por isso, quando um povo indígena está em risco de extinção, também a sua religião está em risco de desaparecer, de sumir com aquele povo. Por isso que é tão importante a preservação dos povos originários, dos povos indígenas, para que também, além do ser humano, da cultura, daquela sociedade, também aquela religião não desapareça. E nós estamos aqui em meio a uma simpática, aconchegante, harmoniosa, maravilhosa aldeia indígena, né? Com seus elementos, com os seus utensílios, com as suas moradas, né? E obviamente sentindo a energia boa, afetuosa da sua religião. Os valores nas religiões de matriz indígena, vamos ver como é que se dão esses valores. No caso dessas religiões, a questão dos valores está profundamente ligada às culturas e ao modo de vida das diferentes etnias indígenas. Quer dizer, a transmissão dos valores religiosos se dá
é através da maneira como aquele povo, aquela etnia vive e se relaciona, seja com os seus ancestrais espirituais, místicos, seus deuses, seja entre si. Para entender melhor a questão dos valores, vamos nos deter em 4 dimensões comuns aos diferentes grupos indígenas e suas religiões. Nos nossos estudos, nas nossas pesquisas, nós encontramos 4 elementos comuns para todas essas religiões indígenas, para todo esse universo religioso que existe entre os povos indígenas. Há 4 elementos comuns, por meio dos quais os valores são transmitidos. Vamos agora conhecer alguns deles. Vamos lá. Primeiro, a territorialidade, ou seja, o território. Para os povos indígenas e suas religiões, o território onde vivem desde suas origens é sagrado. É sagrado. Por isso eles lutam tanto pela demarcação de suas terras, de seus territórios, porque não é simplesmente terra, não é simplesmente um terreno, um latifúndio. É um local que é sagrado, muitas vezes onde aquele povo teve origem, segundo a sua fé. Por isso eles possuem uma relação muito forte com o solo, com a terra, pois é ela que os sustenta e garante a sobrevivência daquele povo. Então eles têm relação com aquela terra, porque ali está a sua origem, seu sustento, está ali de onde eles tiram a sua subsistência. E eles têm, não por uma vaidade, não para ficarem ricos, até porque o conceito de riqueza que nós temos na sociedade ocidental para eles não existe, é para que eles possam sobreviver. Por isso que eles cuidam do território. De fato, aonde há um território indígena demarcado, ali a natureza ela é preservada. Os locais onde há presença indígena, onde é respeitada a demarcação do território indígena, é o local onde as florestas, a vegetação, o meio ambiente é mais preservado de forma exemplar. Outro elemento de transmissão de valores é a comunidade. A convivência em sociedade educa e possibilita a vivência dos valores, como a amizade fraterna, a reciprocidade, o cuidado com o outro e o amor ao próximo. Então são povos que vivem em comunidade. É nessa comunidade que eles vão vivenciar os valores relacionados à convivência fraterna, a amizade, a família, o cuidado com o outro, o cuidado com os enfermos, com as crianças, É nessa convivência comunitária, fraterna. Vamos ver o terceiro elemento? A ancestralidade. A ancestralidade é muito importante, ela é essencial. É o exercício da memória e da lembrança dos ancestrais, sejam eles os antepassados ou mesmo os próprios deuses. Lembrem que eles chamam os deuses deles de ancestrais, onde reside a origem daquele povo. De fato, algumas etnias vão chamar seus deuses ancestrais, olha aí. Então, essa ideia de ancestralidade que perpassa também os anciãos do povo. É por meio dos anciãos, dos idosos, dos mais velhos, que aquela etnia, aquele povo indígena tem contato com os seus deuses. E é por meio deles que eles recebem, transmitem e vivenciam os valores, seus valores religiosos. Continuando a ancestralidade, vamos lá. Nesta dimensão está também o cuidado e a reverência aos mais velhos da comunidade, como os guardiões dos conhecimentos e da sabedoria do povo. Esse parágrafo reforça o que já foi dito anteriormente, Olha que bonito. Reverenciar os mais velhos, os nossos idosos, os nossos avós, os nossos bisavós, ou quem tem o pai idoso, a mãe idosa, porque neles reside a memória da família, da vizinhança, do bairro, da comunidade, da igreja, da religião que nós frequentamos, que nós praticamos. Nessa reverência, esse cuidado com os mais velhos. E vamos ver o último elemento, a floresta, o meio ambiente,
tema por vezes polêmico. Esta dimensão aproxima-se da primeira, mas vai além. Trata-se da relação do indígena com a floresta que o cerca e com os meios de vida que ela oferece a ele: comida, remédio, proteção. A floresta dá à comunidade indígena, dá sua subsistência, a comunidade indígena devolve, né, em forma de agradecimento, como uma gratidão à floresta, o cuidado dela, preservar a floresta de pé, cuidar das nascentes dos rios, dos animais. É a forma que os indígenas têm de dizer à floresta: muito obrigado por prover a nossa subsistência. Então, o cuidado com a floresta, com o meio ambiente, é um outro elemento no qual se transmitem valores, né, para os indígenas e para as suas religiões. Né? Vamos ver ainda outros valores que aparecem nas religiões de matriz indígena. Em todas essas dimensões da vida e da religião dos povos indígenas, são transmitidos e vivenciados também outros valores, tais como a justiça, a solidariedade, a liberdade, entre outros. Nesse processo de transmissão de valores, de transmissão de cultura, de transmissão de conhecimento religioso, tem um papel muito importante, assim como nas religiões de matriz africana, o pai e a mãe de santo. Entre as religiões de matriz indígena, o papel dos pajés e dos xamãs. Neste processo, além das pessoas mais velhas, pajés e xamãs têm um papel muito importante. Né? Fala-se, vamos continuar, fala-se aqui daquele indígena que tem não só a missão de conhecer e aplicar a medicina tradicional de um povo, mas também de ser porta-voz do mundo espiritual para a sua comunidade, muitas vezes falando em nome dos deuses e dos espíritos guardiões. Olha que legal. Vamos ver aqui uma curiosidade. Os termos pajé e xamã são sinônimos e são usados para designar a pessoa que tem a missão de ser ao mesmo tempo curandeiro e o sacerdote de uma comunidade indígena. O termo xamã dá origem à palavra xamanismo, que é uma classificação, volta lá, uma classificação de religiões muito antigas. Agora sim, o termo pajé dá origem à palavra pagelança, que se refere às práticas e rituais medicinais desses personagens da sociedade indígena. E vamos ver agora um vídeo que explica o papel desses senhores na sociedade indígena. Vamos lá. Na vastidão da Amazônia, um mundo de espiritualidade e conexão com a natureza floresce. Dentro da exuberância das árvores antigas e das correntes dos rios, a pagelança é uma prática que mantém viva a essência da selva. O pajé é o guardião do conhecimento ancestral, que se prepara para uma jornada de cura e comunhão com os espíritos da floresta. Para se tornar um pajé, é necessário passar pela iniciação, um ritual que conecta o aprendiz aos segredos e mistérios da selva. O maracá, instrumento sagrado, e o tauari, a fumaça purificadora, são essenciais para as cerimônias. Junto com as plantas sagradas, eles formam o alicerce da pagelança. Ao som dos cânticos e ao ritmo dos maracás, a magia da pagelança ganha vida. A conexão com os espíritos da floresta se fortalece e a cura se faz presente. O pajé é mais que um curandeiro, ele é o guia espiritual, o conselheiro sábio que traz equilíbrio e cura para a sua comunidade. Na Amazônia, a pagelança continua a tecer os laços entre o homem e a natureza, mantendo viva a magia e a sabedoria dos antigos. Então, depois desse vídeo interessante, nós queremos
agradecer a atenção de vocês, agradecer a participação de vocês nessa aula e até o nosso próximo encontro.